Bom dia. Agradeço primeiramente ao desembargador Agostinho pelo convite, uma honra imensa estar aqui. Cumprimento meus colegas de mesa, o diretor Gustavo Gonzalez, o desembargador Antônio Carlos, doutor Luiz Tomás, desembargador Agostinho já cumprimentei, a doutora Maria Cristina, cumprimento todos os presentes. É um prazer poder contribuir com o debate, tendo estado dentro do processo de elaboração desse texto, para dar um testemunho de como foram as discussões que trouxeram o texto até o que ele veio a ser hoje. Isso, assim, é muito importante para a compreensão e a construção mesmo do direito, que vai além da lei, né? A gente não deve limitar a compreensão do direito apenas o que está posto na lei, mas a compreensão de como aquilo veio, quais foram os vetores que orientaram aquelas decisões legislativas. Isso tudo é muito importante para poder desenvolver melhor, concretamente, o ambiente de negócio, as regras a que ficam sujeitas as ações dos agentes econômicos que compõem a ordem do mercado, que foi a ordem que se quis facilitar com a MP num todo. Então, assim, a gênese, contar um pouco da história, a gênese da ideia de incluir os fundos de investimento na MP 881, veio quando ela ainda não se chamava nem MP da Liberdade Econômica. Ela tinha um escopo dentro do Ministério da Economia de fazer uma MP da recuperação econômica, em que se identificaram diversos problemas no ambiente de negócios que atravancavam o desenvolvimento da economia. Então, assim, o governo tinha uma preocupação com os indicadores, evidentemente, dezenas de milhões de desempregados, baixíssimo crescimento econômico já de décadas. E isso vem, e o que se quer, e o que se entende como melhor forma de aprimorar isso é uma melhora um estímulo para que os agentes façam a economia crescer, né? Então, assim, a atividade privada, a iniciativa privada, seja a fonte da geração de riqueza. E isso estava muito bem refletido, muito claramente refletido no texto, nas opções de privilégio da autonomia da vontade, do refortalecimento do Pacta Sunt Servanda, como meio de assegurar uma maior segurança jurídica para os agentes. Quer dizer, a segurança jurídica que é aquilo que permite que a gente trace nossas ações sabendo minimamente ou no mais possível quais serão as reações das outras partes, né? Então, assim, a ação humana pressupõe relação de causa e consequência, e a consequência das ações dos outros indivíduos com quem nós interagimos essas consequências estão previstas nas regras, sejam as regras gerais do direito ou mais próximas do fato da regulamentação e, mais especificamente, dos contratos dos regimentos privados. Assim, eu estou traçando esse cenário principiológico que acho que é parte importante do que se deve ter em mente para compreender e interpretar os institutos mais específicos do nosso tema de hoje. Então, assim, a ideia que se quis, uma das etapas fundamentais do processo de criação da riqueza é aquela que leva os recursos poupados numa economia para serem canalizados para a economia real. Então, assim, a poupança popular ser canalizada para o investimento em atividade econômica. E um grande entrave que já havia sido identificado era a fragilidade da personalidade jurídica no ambiente brasileiro
em que a personalidade jurídica é desconsiderada sem critérios, sem obedecer àquela construção que já foi, embora já consolidada nos tribunais superiores e nos entendimentos que se estabeleceram ao longo dos anos, com base em toda a teoria do abuso do direito, quer dizer, o abuso da forma da personalidade, com base nisso que deveria se desconsiderar, mas, infelizmente, não é assim. E isso gera uma incerteza, gera um grande desestímulo à atividade econômica. E houve, então, essa opção de tentar positivar na MP os critérios já estabelecidos para que não se tenha tanta incerteza para atingir o patrimônio dos investidores que decidem levar a poupança para a atividade econômica. Então, eu trago aqui uma conciliação da lógica do princípio da autonomia da vontade com essa questão da segregação patrimonial, para a gente passar já para o fundo de investimento, de enxergar a segregação patrimonial não como um favor do legislador, que às vezes é uma descrição normalmente feita, assim, um incentivo do legislador para proteger o patrimônio de quem está investindo. Isso pode ser visto dessa forma, mas pode ser visto também como uma segurança de que a cláusula contratual, né, que nas relações privadas vai ser válida aquela disposição entre as partes que aceitam que apenas um determinado patrimônio vai ser fonte do cumprimento de determinadas obrigações. Então, assim, essa ótica contratual de uma limitação de responsabilidade que informa esse caminho de discussões internas que levou a gente, a equipe que estava envolvida, a trazer essa limitação de responsabilidade para os fundos de investimento. Então, nas conversas com pessoas do mercado, que começamos a equipe buscou identificar os problemas, né? Então, a gente conversou com a Júlia, está aqui presente, teve super presente nas discussões, representantes de órgãos de classe, da Ambima e tudo mais, que foram consultados para identificar esses problemas. Então, assim, um problema semelhante que havia nos fundos de investimento, análogo, ao menos, ao problema da desconsideração excessiva da personalidade, era o problema da responsabilidade aos participantes dessa estrutura do fundo de investimento ser atribuída sem que fora de critérios racionais, no sentido fora de critérios que fossem com base no escopo da atuação do agente. Então, assim, o agente que tem a responsabilidade por determinadas consequências econômicas atribuídas a seu patrimônio fora da possibilidade de atuação dele, isso é um problema. Ele leva a custos excessivos, quer dizer, ou leva até a inação. Então, o problema concretamente no mercado de fundos era que você tem a figura do gestor, né? Vou passar aqui. Então, assim, para a gente entender o que é o problema de que se trata, qual é a natureza dos fundos, né? A gente fala assim, essa frase de Shakespeare diz assim, what's in a name, né? Então, assim, a gente fala assim, está estabelecido que o fundo é um condomínio. Assim, então, se diz que é uma realidade única no Brasil, essa forma condominial do fundo de investimento. Que vem da origem lá nos anos 50, mas se nós formos explicar o que é a realidade de um fundo de investimento, a gente vai ver que é muito próximo de uma empresa. É uma figura que é um nexus of contracts, como a literatura econômica fala, em que você tem uma figura do empresário, você tem a figura do investidor, o empresário que vai escolher a atividade econômica, quer dizer,
essa figura que se desenvolveu para ser no gestor, quer dizer, aquele que decide efetivamente quais são as atividades, quais são os ativos negociados, comprados, vendidos, assim, atividade econômica mesmo, da onde vem o lucro, né? O lucro que vai se reverter, em última instância, para o investidor, e, evidentemente, parte disso também para aqueles que compõem essa estrutura. Mas a verdade é que, basicamente por questões fiscais, se estabeleceu enxergar esse fundo, o fundo no Brasil, como se fosse como se fosse, não, a natureza jurídica, porque está na lei, é um condomínio, de fato. Mas você pode descrever, é possível descrever qualquer coisa com outras palavras, né? Então, você fala que o fundo é um condomínio, é quase como se não fosse a previsão da lei, seria quase como uma metáfora, né? Então, assim, é como se fosse um condomínio. Mas o que importa é você olhar efetivamente qual é a estrutura das obrigações de quem integra esse fenômeno, né, esse conceito, quem faz o quê, quais são as responsabilidades específicas. Então, assim, é o tema do próximo painel, não vou descer em qualquer detalhe aqui, mas assim, o foco era esse, de você poder compreender, construir um direito, tendo o fenômeno claramente compreendido. Então, assim, o fundo, ele essencialmente é uma empresa, mas que tem um tratamento de condomínio por uma herança histórica, é assim que está estabelecido, não havia qualquer intenção na lei, na MP, de querer mudar uma ordem que já está dando muito mais do que certo, um mercado incrível no Brasil, acho que já bateu 5 trilhões de patrimônio líquido recentemente. Então, não se queria mudar. Seria um contrassenso uma MP de redução da intervenção do Estado, querer pegar um modelo concebido ou que funciona supostamente diferente em outros lugares e botar a força aqui. Então, assim, quis se dar... O cenário brasileiro tem um direito de fundos, ele tem um direito sofisticado, a regulamentação feita pela CVM junto ao mercado, quer dizer, está próximo dos fatos, só que o marco legal, de fato, estava em descompasso, né? Então, as figuras não estão claras, os papéis não estão claros, porque o que tem na lei é apenas a figura do administrador de carteira, e que engloba funções que foram especializadas ao longo do tempo. E essa falta de compreensão que gera toda uma insegurança, e parte dela não é só uma questão de segurança, é uma questão também de opção regulatória da CVM, que também imputa aos agentes na prática, ela faz com que seja necessário ter uma solidariedade de responsabilidade entre o gestor do administrador e o gestor. Então, assim, para compreender o fundo, né, o gestor, que é essa figura central, é ele que cria o fundo, é ele que busca que vende o projeto, que tem a ideia, a concepção do projeto, o business, né? Então, é essa figura central que busca um administrador pela desatualização da lei, contratá-lo, né? Então, assim, esse descompasso que levou a que se quisesse dar um marco legal só de 2 pontos, né? Só fazer 2 pontos principais, que era autorizar a responsabilidade limitada dos cotistas, que, por força dessa opção pela forma condominial, ela não tem base legal para tanto, e estabelecer que será decisão dos agentes econômicos a imputação de responsabilidade para todas aquelas partes envolvidas no processo. Então, é o entendimento de que quem é melhor indicado para escolher as regras aplicáveis a relações econômicas são os próprios agentes econômicos. São eles que têm o patrimônio afetado pelas suas decisões, eles têm mais flexibilidade para escolher regras que deram errado, eles não vão fazer igual da próxima vez. Se deu certo, o vizinho vai fazer igual também.
Então, assim, é uma ótica que, novamente, voltando aos princípios, até para fazer filosofia, como o desembargador Antônio Carlos gosta de dizer, esse ambiente, essa axiologia de valores, desculpe a redundância, mas essa axiologia que orienta a opção de deixar para o agente econômico a decisão de escolher as melhores regras aplicáveis a cada caso concreto, e não fazer uma solução muito larga na lei, porque a lei está distante dos fatos, a ideia é só estabelecer um padrão geral. Então, por isso que se fez a opção pelo Código Civil, já que está estabelecida, já consolidada a realidade de que é um condomínio. Obrigado. E não é importante ter uma opção da MP clara, que a MP não instituiu responsabilidade limitada, ela também não retirou a solidariedade entre os agentes. Isso aí é uma realidade, isso é um cenário que já tem hoje, você tem direitos constituídos, obrigações já dos agentes, e não havia o menor cabimento de uma MP ou de uma lei, qualquer que fosse, mudar essa realidade. Então, o que se quis dar uma opção para que essa ordem espontânea do mercado fosse alterada conforme as decisões individuais, pontuais, daqueles agentes que entendem que esse formato é melhor para reger as suas circunstâncias particulares, né? Então, isso aí, base nos estudos econômicos, né, que orientaram toda a elaboração da MP, não só dessa parte, mas como um todo, até do uso da informação na sociedade, né, do custo da maior eficiência de alocação da decisão, das decisões econômicas o mais próximo dos fatos possíveis, pela impossibilidade de conhecimento de todas aquelas circunstâncias que informam uma decisão regulatória, né? Então, passando para já começar aos debates, eu vou só passar rapidamente por quais foram essas alterações no Código Civil, o que querem dizer em suma. Então, assim, começa pelo artigo 1368-C, ele consagra essa definição de condomínio para aplicação em ativos de qualquer natureza. Eu não reproduzi o texto da lei porque acho que fica tedioso ler o texto, mas a ideia é só ter uma definição e fazer remissão à regulação da CVM, né? Então, é um condomínio especial, no sentido de que ele exclui todas as normas de condomínio, que não sejam apenas aquelas de dizer. Então, eu costumo brincar que é como se fosse assim, não, você pode olhar para mim, eu posso dizer assim, eu sou um macaco, né? Para todos os efeitos da lei, eu sou como se fosse um macaco, com o córtex pré-frontal mais desenvolvido, a capacidade de fala, de música, e compreensão, mas um macaco não paga imposto. Então, é meio que essa lógica. Daí a inclusão no livro do Direito das Coisas, para respeitar a realidade do mercado. Então, exclui as outras normas de condomínio, expressamente a regulação da CVM, quando se diz que as opções legislativas da MP foram tímidas, foram propositadamente tímidas, né? O reconhecimento da limitação do Estado de querer regular tudo por lei. Então, basicamente, dá alguns parâmetros para a decisão individual, decisão dos agentes, do regulador, do autorregulador, que estão muito mais próximos dos fatos. Então, essas decisões são no regulamento pelo 1368-D, que fala da possibilidade de limitação de responsabilidade. A redação usada foi a mesma da sociedade limitada, apenas por uma harmonia de texto jurídico. E o inciso 2º, que fala, que é onde me parece mais interessante, que é dizer que os agentes vão estabelecer os parâmetros de aferição da responsabilidade dos
dos personagens dessa peça. E no inciso terceiro, um corolário só do que já é a possibilidade de limitação de responsabilidade, que é a autorização expressa de criar cotas, classes de cotas com direitos específicos e patrimônio segregado para cada uma delas, que o objetivo disso é permitir uma considerável redução de custos, ao permitir, na prática, que haja vários fundos, o que hoje depende da existência de vários fundos individualizados, mas você pode fazer isso hoje com apenas a partir da norma com um fundo e com classes diferentes, né? Então, para concluir, eu deixei algumas... O próximo artigo ele só faz corolários dos mesmos incisos, acho que vamos passar para os debates, mas como provocações, alguns pontos para discussão assim, o que seria... o fundo tem personalidade jurídica? Se a gente discutir, isso é um ponto para discussão, porque ele tem praticamente todos os pontos que caracterizam a personalidade jurídica, ele tem. E outros pontos para o debate, o eventual risco de contraparte, como é que se contorna isso. Minha ótica particular é de que seja por decisão individual, quer dizer, a parte é livre para aceitar o risco da contraparte ou não. E, finalmente, qual é o alcance da delegação de competência regulatória CVM, com base no texto que passou. Então, passando os debates, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.